Olá, pessoal. Muito boa noite. Dando início ao segundo pré-evento do nosso COB, eu gostaria de convidar os professores Nívio Dias, que já entrou na sala, e o professor Rafael de Curso, para que a gente iniciasse. Só um minutinho aqui. Iniciasse a nossa live. Acho que não está entrando aqui. Ué, espera só um pouquinho, pessoal. Vamos ver o que houve. Agora sim, me desculpa aí, mas acho que vai dar certo. Aí, agora sim. Grande professor Rafael. Professor Nível, boa noite. Rodrigo, e aí? Então, agora sim, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, dando início ao nosso segundo pré-evento do COB Connect, o pré-evento do nosso COB de 2025. Antes de começar a conversar com nossos professores, eu gostaria de explicar que teremos sorteios amanhã, até o professor Daniel de Curso que fará os sorteios, 7 sorteios de brindes, agradecendo a Dentsply, a FKG, a FKG Labor Dental, né, a Easy, a Univia, a Perfect, a Quimidrol e a Newtech, que terão esses sorteios amanhã. Podia ser dentro da live, mas assim a gente não pode aproveitar esses dois brilhantes professores aí, o assunto que a gente tem bastante coisa aqui, tomara que dê tempo que a gente consiga conversar com eles, tá? Então teremos esses sorteios para quem tiver inscrito no COB, tá? Então corram aí até amanhã para fazer a sua adesão, até mesmo porque no dia 31, no domingo, a gente tem a virada de lote, e aí aumentará o valor. E só lembrando, pessoal, que inclusive, além desse valor do segundo lote, para que fique mais em conta a sua adesão, você se associa a esse evento. Então, além de ter os benefícios da nossa sociedade, que esse evento é tudo em prol da endodontia. O que a sociedade faz é em prol da endodontia, para a gente valorizar a nossa especialidade. Então, se associa a esse Endo antes de você se inscrever no evento, que você terá mais um benefício aí do valor. Então, essa virada de lote ocorre às 23h59 do dia 31. Tá? Então, como foi no primeiro pré-evento, a gente tem um membro da grade científica do evento e outro, normalmente, que já participou dos nossos eventos. Então, eu gostaria, primeiro, de agradecer tanto ao professor Nívio Dias quanto ao professor Rafael de Curso, o seu aceite de estar conosco aqui nessa live, nesse pré-evento, e dizer que o professor Nívio Dias, indicado pelo professor Rafael, vai estar na grade principal, no auditório principal, finalizando nossos trabalhos, lógico, encerrando nossos trabalhos em endodontia com restauração do dente tratado endodonticamente. Tá? E o professor Rafael de Curso, eu tive o prazer de ser moderador da palestra dele o ano passado
a última palestra brilhante do COB 2024 em São Paulo, que eu costumo contar. Antes eu escolhia restaurações de dente tratado endodonticamente, eu saía do auditório e ia fazer alguma coisa. Agora, porque eu não faço. Agora é um tema que eu falo, esse eu não posso deixar de assistir, porque eu quero saber como a gente pode preservar esses dentes o maior tempo na cavidade oral. Então, professor Nível, gostaria que você apresentasse aí também, falasse um pouquinho da sua trajetória na odontologia. Fique à vontade aí primeiro para dar as boas-vindas e fazer a sua apresentação. Bom, pessoal, estão me ouvindo bem? Tudo bem aí? Rafa, Rodrigo, tudo certo? Bom, primeiro é um prazer estar com vocês aqui, entre amigos, né? Estou aqui para me divertir. Acabei agora o consultório e estou aqui na minha clínica. Bom, segundo, agradecer a indicação ao professor Rafael por ter me indicado. Devia ser, não tinha mais ninguém para colocar no negócio. Falei assim, vou chamar o nível, ver se ele faz a gente dar um pouco de risada lá. Cara, bom, estou aqui, dentista, formado há 35 anos quase, uma longa trajetória no metal e comprei um apartamento fazendo metal e agora, de algum tempinho para cá, fazendo uma odontologia de mínima intervenção, com adesão, com biocompatibilidade de materiais. Então, pela primeira vez, falando num congresso de endodontistas, né, que aliás é uma casta que precisa ser preservada e cuidada ao extremo. O endodontista e o odontopediatra são profissionais que têm que ser elevados ao mais alto grau, porque são pessoas abnegadas. Eu não consigo imaginar por que que alguém tem vontade de fazer endodontia e odontopediatria. Então, parabéns pela escolha, não consigo entender, mas continuem assim, porque se depender de mim, os nossos pacientes estarão perdidos. Então, mas tem alguma experiência aí em restauração de dentes tratados endodonticamente? Então é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado a todos pela confiança. Professor Rafael, por favor. Eu não tenho muitas apresentações pessoais, né? Eu sou assim, de todas as apresentações que eu puder fazer sobre mim, sem que pareça falta de humildade, eu sou apenas um apaixonado, desesperado pela odontologia. A odontologia, por motivos vários, ela se transformou na grande mola mestra da minha vida. Me ofereceu a oportunidade de conhecer lugares onde eu jamais poderia estar, de conhecer pessoas que eu não teria oportunidade de conhecer, de firmar vínculos eternos de Uhum. fraternidade como com o professor Nível e como com grandes professores e amigos hoje da endodontia. A odontologia me deu a minha família, né? Então eu devo tudo a essa profissão. Tudo fora isso acaba sendo pequeno diante da grandeza do que é a odontologia para todos nós, que nos dedicamos de maneira devota a essa profissão diária, sistematicamente, por toda a nossa existência aqui na Terra. Então vamos começar, porque senão a gente não tem tempo de falar tudo que a gente quer aprender com esses monstros aí da odontologia restauradora. Vamos começar com o professor Nível, então. A gente que faz, que é louco, que escolheu essa especialidade da endodontia, eu também estou aqui no consultório, ainda nesse mesmo local. Ontem a gente estava em reunião do COP, até 15 para as 10, nessa mesma cadeira que eu estou aqui, no mesmo lugar. Então, a gente que faz exclusivamente endodontia, a gente sofre muito, às vezes, para isolar um dente. Hum. Principalmente aqueles que mandam, aqueles periodontistas ainda que mandam você se virar para que depois seja feito aumento de coroa, enfim, para a gente sofrer aí e fazer mágica para conseguir isolar. Então, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre essas restaurações prévias, esse levantamento de margem, o que, que a gente, que você tem a nos falar sobre esse tema. Bom, a gente pode dividir isso aí em dois grupos de maneira didática, né? A gente pode dividir no grupo de uma restauração prévia para a execução da endodontia e basicamente essa restauração tem o objetivo de facilitar o isolamento absoluto e impedir a entrada de fluidos, né? Então, não necessariamente ela
seria usada depois, dependendo da condição que eu tenha para fazer o isolamento absoluto. Então, você falou do isolamento absoluto, é uma condição sine qua non para que a gente consiga fazer esse tipo de restauração, elevação de margem gengival. Bom, primeiro eu tenho que contextualizar uma coisa, né? Elevação de margem gengival, ela é feita quando a gente não teve a invasão do espaço biológico, né? Eu vou tentar trazer isso de uma maneira um pouco mais simples, né? Porque espaço biológico periodontal invadido, ou seja, a finalização dessa fratura, ou desse preparo muito próximo ao tecido ósseo, para a gente ficar nesse nível, eu preciso de uma cirurgia periodontal, né? Nem que seja ali uma restauração transcirúrgica. Então, eu posso abrir um retalho, fazer a osteotomia, isolar absoluto, subir a minha margem e depois suturar. A gente tem feito bastante isso já, bastante desde a época do amálgama. A gente faz restaurações transcirúrgicas, né? Que é fantástico, porque a hora que você está com tudo aberto é incrível, né? Então, graças à adesão, né? E graças ao que a gente sabe sobre adesão hoje, os conceitos de adesão, a gente consegue proporcionar uma restauração prévia ao endodontista, né, com resinas, especialmente as resinas Flow, de alta carga, que vão suportar muito bem esse tipo de trabalho endodôntico, né, o grampo, enfim. E depois da endodontia pronta, a gente pensa no que a gente faz, né? Se a gente aproveita essa construção que a gente fez, se a gente muda o planejamento. Mas, a princípio, eu tenho que facilitar a vida do endodontista. Mas, na minha concepção, eu gostaria que o endodontista fizesse isso, né? Eu gostaria que ele fosse qualificado a fazer isso, que fizesse parte do conteúdo do curso dele de especialização. Gostaria também, a gente talvez vai falar um pouquinho sobre isso, que o endodontista pudesse colocar o pino, o retentor, caso fosse necessário logo após a endodontia, porque ninguém entende mais de conduto do que um endodontista, né? Então, muitas vezes ali ele não sabe colocar ou ele se sente desconfortável em termos de adesão, cimentação, aí devolve o paciente para o clínico. E o clínico muitas vezes também acaba, entre aspas, estragando a endodontia, com uma fresagem não muito criteriosa e tal. Então a gente precisa, cara, eu luto muito com isso, assim, que essas especialidades que são a mesma especialidade, eu também mexo em polpa, né? Quando eu mexo em dentina, eu tô mexendo em polpa, né? Então, essas especialidades muito próximas, grandes universidades, o departamento de dentística é junto com o de endo, né? Então, por que não a gente migrar esses assuntos de uma especialidade para outra, a gente contribuindo com a endo, proporcionando ao endodontista que faça cimentação e restaurações prévias e pós, e o endodontista me explicando sobre polpa, sobre reações pulpares, sobre, enfim, eu luto para isso. Vamos ver se vai dar certo em algum momento da vida. Professor Rafael, quer complementar? Primeiro, se me permite falar do professor Nível, que é meu amigo, meu irmão de alma, de princípios e códigos morais. Indicá-lo para o COB é brindar a endodontia com uma visão outsider da odontologia, que é o que eu tenho caminhado, mas é brindar o COB, todos que estiverem lá presentes, com uma visão muito crítica propositiva. Porque sempre que você critica, você destrói. Essa ideia de crítica construtiva não existe. Você sempre que critica, você destrói. Mas a crítica propositiva é mostrar um outro lado e as possibilidades. E o nível é ímpar nisso. É único. Tem um pensamento e uma linha de raciocínio rara para uma odontologia horizontal. Então terão a oportunidade de ver esse universo de mãos se pegando, de mãos dadas para uma odontologia melhor. Ninguém melhor do que ele para poder participar desse evento tão especial do qual participei na edição passada e que voltei com o coração cheio, porque foram discussões muito, muito interessantes. E aí, já estendendo para o tema, para a pergunta, né? O levantamento de margem gengival, apesar de hoje ser um tema acalorado e com grande repercussão nas redes, é quase que como uma demonstração de disputa de quem faz o mais impossível. Uhum. A gente, quando vai no nível da odontologia real, clínica, biológica, decente, nós temos indicações para isso, e é o que o nível estabeleceu. A primeira das indicações é o mínimo biológico possível, né? Havendo invasão de distâncias biológicas
comprometendo a sanidade daquela região periodontal, a indicação não é levantamento de margem. É o aumento de coroa clínica, tracionamento ortodôntico, o que quer que seja, para depois fazer o levantamento de margem. E aí focado no objetivo de levantar a margem gengival. É facilitar o isolamento absoluto para endodontia ou para restauração, direta ou indireta. É aumentar, é levar de fato a margem de cimentação futura de uma peça, ou seja, muito mais fácil clinicamente escanear e ou moldar. É muito mais fácil clinicamente você inserir fio retrator e visualizar a margem. Você tem maior previsibilidade pós-cimentação e ou restauração, assim como agora, endodonticamente, você ter o isolamento absoluto sem grandes complicações de ter acesso a todas as margens absolutamente isoladas, sem influência ou riscos do fluido crevicular, da umidade do sulco periodontal interferir na sequência restauradora, né? Ou endodôntica. Então corroboro o que o professor Nível nos disse. Né? Ô, Rafa, e sem a gente ficar naquela coisa, como você disse, né, de que é a disputa para ver quem faz o mais impossível, né? A gente vê verdadeiras loucuras aí, né? E eu sempre digo, né? Eu falo para o clínico médio, eu falo para o dentista que está lá sentado no mocho tentando pagar as contas, né? Então eu não posso propor situações impossíveis de serem executadas, né? Então não me cabe a vaidade de mostrar coisas que só eu consigo fazer. Isso faz o menor sentido quando você é professor, né? Porque o professor ele precisa encantar pela multiplicação dos procedimentos, ou seja, o que eu faço qualquer um pode fazer, e não o que eu faço só eu sei fazer. Então, isso é um desserviço ao ensino, é um desserviço às especialidades. Então, graças a Deus, a minha vaidade é que o maior número de pessoas possam executar aquilo que eu estou ensinando. Porque eu também tenho muitas dificuldades, eu também sou um clínico médio, sabe? Eu também sou uma pessoa que trabalho exaustivamente. O Rafa me conhece há um bom tempo, treino o tempo todo. Você me chamar de habilidoso é quase que uma afronta a tudo que eu já treinei, a tudo que eu já pratiquei. Eu não tenho nenhum tipo de habilidade natural. Eu sou um zero à esquerda nesse tipo, mas eu sou uma pessoa abnegada e treinada, né? E eu gosto de passar essa mensagem. Cara, se não ficou bom, faz de novo. Faz mais umas 70 vezes, mais umas 200 vezes. Porque eu consegui. Se eu conseguir, você também consegue. Então, além de ensinar o factível, é ensinar a impactar as pessoas com essa minha disciplina de tentar até conseguir, né? Já vou implantar, professor Nível, na nossa pós-graduação, na especialização aqui, sobre levantamento, para ensinar os endodontistas que façam aí essa sua recomendação. Muito bom. Dando continuidade aqui, professor Rafael, a gente fica sempre na dúvida de que material a gente deve colocar na câmara pulpar depois de uma endodontia, que a gente possa tentar potencializar o resultado da terapia endodôntica, reduzir falhas. E hoje a gente escuta muito da moda aí da biomimética, o que fazer, que material que coloca. Tem alguma coisa que pode fortalecer esse dente, o que sobrou desse dente, porque vira e mexe chega para a gente e não tem mais quase nada, né? Então, eu gostaria que falasse um pouco, nos ensinasse um pouco sobre isso, por favor. A, a live termina que horas? Ó, Segundo o nosso chefe Daniel de curso, normalmente é 1 hora, acabou, né? Mas hoje, como ele não está aqui, a gente pode tocar um pouquinho mais, se vocês quiserem. Olha, Rodrigo, esse é Ele um está aí, tema. ele já acabou de chegar em Ribeirão e já está aí. Eu já dei um oi para ele aí. Já deve estar nos monitorando e nos vigiando. Ainda bem que eu tirei meu WhatsApp da tela para não correr o risco de tomar bronca à distância, que eu estou falando muito. Mas olha só, Rodrigo, esse é um tema para a gente falar 12 minutos ou 4 dias, porque é um tema que precisa, de novo, de uma crítica propositiva, mas, sobretudo, o que eu tenho pautado muito, uma interpretação minimamente cognitiva da literatura para aplicar as práticas clínicas. Nós temos uma sequência de linha de raciocínio para tomada de decisão
replicando a odontologia, sendo democrática, sendo horizontal, de alta performance. Não confundamos ser horizontal nas nossas práticas replicando com baixar a performance, não, ao contrário. É ter a máxima performance clínica, obtendo os melhores resultados, desde que todos nós sejamos capazes de fazer. Então, o que eu faço? Aí tem trabalhos da própria endodontia que, de maneira conceitual, um dos trabalhos clássicos da literatura, se não me falha a memória, do professor Torpe, ele mostra uma diferença entre tratamentos endodônticos e restauradores, primeiro. E ele faz avaliação entre tratamentos endodônticos bons e restaurações boas, taxa de sucesso altíssima. Tratamentos restauradores excelentes e endodontia ruim, taxa de sucesso intermediária. Pasmem, tratamentos endodônticos excepcionais e restaurações ruins, a taxa de sucesso de manutenção desta unidade funcional, conhecida em Goiás como dente, mas esta unidade proprioceptiva, ela decresce consideravelmente. Então, o que, que me vem à cabeça quando eu vejo um trabalho como esse de maneira robusta? Que o endodontista, ele precisa se proteger. É aprender a selar adesivamente o próprio tratamento. Aí vem uma outra dica, que é o que aliás, o que nós vamos falar de dica, né? De estímulo a vocês da endodontia, talvez porque a gente seja preguiçoso. Primeiro, o levantamento de margem você tem que assumir na especialização. Segundo, o endodontista precisa trabalhar muito e compreender muito sobre adesão, porque ele, ao aprender adesão, ele se protege. Porque a endodontia bem feita e uma restauração mal feita, a taxa de sucesso, ela decresce para menos de 40% do tratamento. É algo perigosíssimo a endodontia. E adivinhe, e eu sei disso porque eu e o Nivo sabemos. Quando falha em uma periodontite apical futura, adivinha de quem é a falha? É sempre da endodontia. Porque é mais fácil para o ser humano transferir culpas e responsabilidades. Porque a minha restauração, supostamente, eu achei que fosse boa. Mas nesse universo de autoproteção, a endodontia precisa proteger-se, aprender a selar o trabalho adesivamente. Não há outra forma, ainda, à luz da ciência atual, que melhore ou seja melhor do que a adesão. Colar, selar adesivamente o próprio tratamento endodôntico. E aí nós temos que dividir que tipo de selagem. Se nós estamos tratando de dentes posteriores ou anteriores. Dentes posteriores com câmaras coronárias profundas, em que eu tenho paredes laterais suficientes para aderir uma nova resina composta para subir um munhão, ou para aqueles que defendem a ideia da endocrown, uma coroa com retenção interna, ainda assim a endodontia terá selado a entrada dos condutos adesivamente. Então, esse é o primeiro ponto. Em dentes anteriores, aí entra a instalação de retentores intrarradiculares que se comportam biomecanicamente semelhante ao tecido perdido. Não a polpa, mas a substituição interna da dentina intrarradicular com material que se comporte semelhante a dentina intraarticular. E aí entram os materiais à base de fibra de vidro. Então, a partir daí, tem derivações várias de linhas de pensamento sobre a importância da selagem do trabalho endodôntico, seja adesivamente, com restaurações diretas, seja na instalação de retentores intrarradiculares, sobretudo na dentição anterior. Professor Nível, quer complementar? Quero. Ah, Sempre, né? sempre tem um complemento a fazer. Uma coisa importante que o clínico deve entender é que eu preciso ter a certeza de que eu consegui polimerizar adequadamente esse selamento que o Rafa está falando. Então, imagina uma situação hipotética em que eu tenho um tratamento endodôntico num dente 36 e que ele tinha previamente uma restauração tipo MOD. Então, eu tenho ali preservadas as paredes vestibular e lingual dessa cavidade. E você, endodontista, concorda comigo que muitas vezes o assoalho ali da câmara pulpar pode estar distante 10, 12 milímetros da altura dessa cúspide, certo?
Então, quando eu vou fazer o selamento adesivo, como o Rafa falou, do assoalho da câmara pulpar e dessa parte interna, o meu fotoativador não vai ter luz, energia suficiente para polimerizar esse adesivo a uma distância de 10, 12 milímetros, tá? Trabalhos de Richard Price dizem que a partir de 9 milímetros eu já não consigo emanar uma energia suficientemente adequada para polimerizar esse adesivo. E aí eu vou ter que lançar mão de duas situações clínicas, né? Ou eu vou usar um adesivo dual, ou eu vou usar um sistema em que o adesivo conversa com o material de preenchimento, o que a gente chama vulgarmente aí de copolimerização. Eu digo vulgarmente porque esse era um processo um pouco mais antigo, mas para que a gente entenda, né? Na hora que o meu material de preenchimento entra em contato com o adesivo, ele polimeriza o adesivo na ausência da luz, né? Porque o meu material de preenchimento também tem que ser dual, porque se a minha luz não polimeriza o adesivo, quanto mais a resina que eu vou colocar ali, que é uma massa, seja flow ou seja uma resina convencional de massa. Então, a minha grande preocupação quando a gente indica uma técnica de selamento, e o que a gente fala nas aulas, e o Rafa também fala muito isso, é como eu vou polimerizar esse negócio aí, né? Eu estou selando, estou colocando adesivo, usei um adesivo autocondicionante, um adesivo universal, que é o que a gente indica mais, né? A gente não indica mais condicionamento ácido em dentina. Como é que eu vou polimerizar isso? Então, na cabeça do clínico tem que ficar isso sempre muito bem latente, porque eu vou selar, se não polimerizar, eu não selei nada. Ou seja, eu vou piorar a condição do dente se eu não fizer a polimerização adequada de todo o conjunto, né? Ótimo. Continuando aqui, professor Nível, então, a gente fica na dúvida, ou a gente não, eu não faço essa parte de reabilitação, mas vários clínicos aí, endodontistas, acabam fazendo, e às vezes fico na dúvida de, do que fazer num dente, principalmente posterior, quando a gente tem uma perda grande, uma restauração MOD, por exemplo. É necessário uma proteção de cúspide, ou até mesmo, como os americanos fazem, já colocar uma coroa direto nesse dente, para que a gente consiga preservar esse dente maior tempo, sem ter essa quantidade enorme de fratura que chega para nós aqui. Infelizmente, pede tomografia e fala agora, não tem mais o que ser feito. Então, poderia falar para a gente sobre esse tema? A resposta que eu vou dar é a mais interessante possível. Depende. Depende. Quando você fala, eu acho muito interessante isso semanticamente. Só, Fala. deixa eu só. Isso serve para todo mundo. Sempre que um professor responde depende, é porque ele está ganhando tempo para pensar. Toda vez que você já percebeu, e todo professor que fala, quando você pergunta, ele fala depende. Na realidade, ele está precisando acessar as caixas Não, do conhecimento intelectual, aonde eu vou buscar essa resposta. não. O conhecimento está aqui. Eu estou pensando nas caixas de como falar. Boa. Porque é pior ainda. Nós estamos ao vivo com uma galera, eu não sei quem está assistindo, então eu preciso tomar cuidado. Se nós tivéssemos só nós três aqui, eu já teria metido a boca. Quando a gente fala proteger cúspide, é engraçado, né? Porque proteger cúspide significa dar uma tosada nela. Eu tô protegendo a cúspide, arranquei ela. Bom, vamos lá. A gente precisa de uma análise oclusal, né? A gente precisa entender como é a oclusão do paciente, eu preciso de princípios da oclusão, muito importantes. Dentes posteriores, por exemplo, não podem fazer parte de uma guia de desoclusão a princípio, especialmente dentes tratados endodonticamente. Então, eu preciso fazer essa análise prévia. Eu confio muito na adesão, sabe? Eu confio muito no preenchimento dessas cavidades com resinas de baixa tensão de contração de polimerização ou resinas indiretas. Então, claro, se eu tenho um esmalte muito socavado, numa cúspide funcional, um paciente apertador, não há adesão que suporte isso. Muitas vezes, o paciente braquifacial, aquele de rosto quadradão, aquele cara que não sente nada na articulação, não sente nada no músculo e o dente está detonado. Esse cara aí destrói tudo, né? Mas numa análise mais criteriosa, eu tenho muito cuidado nessa abordagem e o Rafa tem uma linha muito parecida com a minha, apenas os nossos materiais, eles são um pouco diferentes. O Rafa usa muito, com muita propriedade as resinas em dentes posteriores, por questões mecânicas que ele explica muito bem.
E eu tenho um histórico muito grande com cerâmicas, né? Em dentes posteriores também. Então, seja um material ou seja outro material, o que eu preciso analisar é o seguinte: muitas vezes ser conservador significa eu invadir um pouco mais, né? Porque às vezes naquele afã, naquela coisa romântica de conservar a qualquer custo, você acaba causando, como você mesmo falou, uma fratura longitudinal e a perda do dente. Então, o depende é que cada caso é um caso. Por exemplo, a gente vai ensinar o aluno a fazer um preparo para um lei. Mas se eu fizer 10 preparos para um lei agora, os 10 vão sair completamente diferentes, né? Porque depende do que eu tenho de estrutura. Eu gosto muito dos preparos aditivos, em que é aquele que eu tento, ao máximo possível, não tocar com ponta diamantada ou com broca no dente do meu paciente. Então, eu faço preparos acrescentando resinas, flow, book, enfim, de alta carga. Uma história bem legal. A gente vai ter a oportunidade de discutir bastante isso lá em Foz do Iguaçu. Também tem uma experiência boa com selamento de trincas, né? Que é uma coisa que tenho casos aí com acompanhamento de tomografia muito interessantes, né? Dentes que já tinham sido, entre aspas, perdidos, né? Ia fazer implante e tal. Calma, faz uma tomografia, olha, avalia, sela e vai comparando. Então, cada caso é um caso, mas via de regra, em pacientes apertadores, pacientes com potência muscular alta, muito forte, uma parede vestibular, por exemplo, de um 36 muito fina, eu consideraria o recobrimento dessas cúspides, né? Ótimo. Manda aí, Rafa. Manda aí, Rafa. É, corroborando, depende. Vou ganhar tempo, hein? Mas depende, de fato depende. Nós estamos falando de qual ser humano. Normalmente a gente quer regras protocolares que possam ser replicadas a todos. Olha, regras protocolares é uma bandeira que norteia o nosso caminho. Filosofando é como se eu estivesse enxergando lá no fim do meu caminhar uma bandeira que flamula, é um protocolo. Mas chegar a esse protocolo, nós temos desvios, ou seja, nós temos personalização de um processo que tem que ser personalizado e individualizado a cada um dos indivíduos. E aí não vamos nem exagerar ao apertador, ao parafuncional, ao próprio paciente funcional. Mas se entender que o braquicéfalo tem um mecanismo de movimento mandibular completamente diferente de um paciente dolicocéfalo, ele tem que ser tratado de maneira distinta. Um paciente jovem tem um mecanismo de movimento mandibular vertical, o que é diferente de um paciente 60 mais, que ele tem mais tendência ao movimento horizontal. E se estamos falando de 70 mais, definitivamente é um paciente de movimentação horizontal por alterações estruturais articulares. O que significa isso num dente tratado endodonticamente? Que um paciente jovem, pelos mecanismos verticais do movimento, um dolicocéfalo, em que ele tem os caninos mais aproximados e força a mandíbula a descer mais do que o braque, ele permite preparos, por exemplo, em que eu consiga preservar cúspides. Mas um paciente braquicéfalo, um homem, um paciente idoso, ele tende a ter movimentos mais laterais, mais rápidos. Ele verticaliza, mas rapidamente ele move lateralmente, com muito impacto biomecânico neuromuscular. Então, esse é um paciente que precisa de cuidado na proteção de cúspide para modificar a força exercida na integridade da estrutura dental. Imaginamos, e eu vou fazer com as mãos rapidamente. Se eu tenho uma cavidade classe 2 e eu preencho com material restaurador, se o movimento é lateral, o dente vai sofrer deflexão. As paredes sofrem deflexão. Então a tendência é de fraturar. A tendência quando você recobre cúspide é que a unidade que você recobre vai apertar na compressão e o elemento dental, ao invés de defletir, ele vai ser comprimido em sua estrutura. Então você aumenta a longevidade, não do dente, de novo, que é o que eu falei no COB, a gente sempre alimenta essa paixão, é a propriocepção. É você aumenta a longevidade daquela unidade, preservar-se proprioceptivamente, preservando aquele sítio fisiológico contra as agressões, contra ele mesmo. Então, a individualização da técnica, do protocolo, a personalização, ela precisa ser feita baseada na análise individual de cada um dos seres humanos que nos entregam confiança para tratar.
Então, de fato é isso, depende de quem está sendo tratado, qual idade, qual é o sexo, qual o padrão esquelético, qual o padrão de movimento mandibular, se é ou não parafuncional. Então, não, nós temos uma bandeira que flamula no horizonte, é o caminho, eu quero chegar lá, mas ele precisa ter personalização do seu caminhar de acordo com as mãos que tá pegada com você, entendeu? E nesse, Sensacional. nesse caso, só complementar, nesse caso do dente posterior, no paciente com movimentos horizontais, laterais, principalmente, o retentor não vai ajudar em nada, né? Porque a parede vai quebrar, o dente vai abrir com retentor ou sem retentor. Nesse caso, o retentor é o retentor mesmo. Nos dentes anteriores, a gente tem um outro perfil, onde o retentor pode ser considerado um reforçador, e aí, porque os dentes fazem parte das guias de desoclusão, né? Seja para protrusiva, incisiva ou os caninos, naquele movimento oblíquo nos dentes. Então, aí a gente já precisa lançar mão de um retentor para auxiliar na manutenção daquela coroa ali colada na raiz, né? Só comentários bons aqui, tá? Show, amando, perfeito, sensacional. Tô lendo os comentários aqui, o pessoal tá curtindo. Que Então, bom. pessoal, aproveitando no meio aqui, se inscreva no evento. O senhor Nível estará na grade. Acho que vamos levar o professor Rafael junto aí, fazer o Daniel levar ele com ele para a gente poder, pelo menos, estar junto lá no evento. Vamos ver se o Daniel consegue arrastar o Rafael junto, tá? Então se inscrevam, gente, aproveite. Teremos sorteios aí de brindes amanhã para quem tiver inscritos, tá? E a virada de lote é no dia 31. Então, seguindo aqui, professor Rafael, de novo, outro tema da moda aí é o tal do no post, tá? Então a gente escuta toda hora sobre no post. Então eu queria, até falando no vídeo, como você falou no vídeo ali, chamando o pessoal, o público, quando, como e por que utilizarmos um retentor intraradicular. Queria que falasse um pouco sobre esse tema. Depende. Depende. Vamos ganhar tempo agora para Bora. pensar igual o nível. Vou ganhar tempo para pensar no que eu falo. Porque assim, as lives gravadas e esse universo digital a gente tem que analisar, pensar, porque as pessoas interpretam de maneira conveniente o que se fala. Mas no fim, eu e o Nível, particularmente sobre odontologia, a gente não tem muito pudor, porque nós temos as nossas convicções e que são baseadas na literatura, na ciência, na robustez da evidência científica. E hoje eu tive a grata oportunidade de dar aula no curso de especialização latino-americana aqui em dentística com o Daniel, meu irmão. Dividimos o palco sobre no post, no crown. E o primeiro slide dele foi de um educador que, resumindo, o bom da ciência, até poetizei no Instagram, o bom da ciência, e vou complementar, e da verdade dos fatos, é que ela não tem nenhuma preocupação sobre o que você está pensando. É isso. A ciência é isso. Você gosta ou não do que está na evidência científica. A outra grande vantagem da evidência científica é que ela é dinâmica. O que nós estamos falando hoje pode ser que amanhã se transforme em algo do passado. Mas hoje, falando sobre retentor intraarticular, a base, e essencialmente a base de fibra de vidro, ele não é mais presente nem passado. Eu e o Nive temos convicções, e o Nive representa um grupo de professores e pessoas que o seguem, e eu represento um grupo de professores. Nós temos convicção de o pino retentor de fibra de vidro, ele é futuro. E a literatura, graças ao bom Senhor Jesus Cristo, ou à ciência, a literatura tem sido agora avassaladora, desculpa, avassaladora em afirmar com robustez em publicações de alto impacto científico, do topo da pirâmide, revisão sistemática, meta-análise e meta-análise em rede, com conclusões de que os pinos de fibra de vidro em dentes anteriores não mais só servem para reter o material restaurador, servem para aumentar a resistência estrutural desses elementos. Trabalhos de revisão sistemática, meta-análise e meta-análise em rede, ou seja, com conclusões robustas a partir de análise de trabalhos
clínicos. Então não há mais dúvida sobre isso. A história que traz retóricas de indicações passadas que só retém o material restaurador, então eu posso substituir por fibras, posso substituir. A odontologia, a evidência científica hoje prova avassaladoramente que os retentores à base de pino de fibra de vidro em dentes anteriores aumentam a resistência estrutural, que por consequência aí meu coração se sente afagado, aumenta a longevidade proprioceptiva desses dentes, que tem um papel fundamental no processo de guia fisiológica dos movimentos mandibulares. Perdeu um elemento anterior, colocou o implante, nunca mais é a mesma coisa. Resolve-se esteticamente, mas nunca mais é a mesma coisa fisiológica e adaptativamente ao longo da vida. Então, esse é o primeiro ponto para a gente levantar. Respirar aliviado, que não é só opinião. A literatura ela respalda de maneira robusta, avassaladora, do uso dos pinos de fibra de vidro hoje. E aí vem, de novo, a transferência à endodontia, a obrigação, e para mim me permitam eu afirmar ser uma obrigação da endo, porque o dente já está isolado, já está desobturado, cimente. Aumente a blindagem do seu conduto, aumentando a preservação do seu trabalho, protegendo o seu trabalho e, sobretudo, preservando aquele indivíduo, aquele ser humano, aumentando a sua própria percepção ao longo da vida, né? Então, de maneira conceitual é isso, até para o Nive poder contribuir aí conosco. As pessoas colocam toda sorte de coisas dentro do conduto, né? E aí vão viajando nas coisas e vão inserindo coisas lá dentro. E eu vejo isso nas redes sociais, assim, e eu fico pensando quanto de luz chegou lá dentro daquele negócio, né? Eu bato na luz, o cara fala, meu, luz, filho. Você sabe quanto de energia eu preciso para polimerizar uma resina? Você sabe se isso chegou? Não chegou no conduto, né? Então, por que que você quer construir o seu próprio pino, né? Compra um novo que já vem pronto, né? Adapte esse pino, modele esse pino, deixe ele o mais justo, o mais bem adaptado possível, porque também a película de cimento tem que ser a mais fina possível, mais delgada possível, né? Então, não delegue ao cimento, porque também a gente agora vai entrar em técnica, não quero entrar nesses pequenos detalhes, mas tem muita gente enchendo o conduto com qualquer material de core e colocando um pino no meio, segurando ele para polimerizar. Quer dizer, muitos trabalhos já mostram que há um deslocamento desse material da parede interna do conduto, né? Porque a adesão internamente ao conduto já não é lá essas coisas, né? Então, a contração de polimerização desses materiais faz com que haja um deslocamento e uma soltura futura do pino. E aí você vai atribuir ao pino um insucesso restaurador, né? Porque quando eu fazia metal, isso não acontecia. Quando você faz metal, um pino metálico, ele é para sempre. O que não é para sempre é o dente, né? O pino tem garantia eterna. Depois que trincar o dente, você tira e dá para o paciente o pino. Eu tenho na minha aula dois casos de retentores metálicos que eu mesmo coloquei. Um deles fraturou o dente depois de 29 anos, numa paciente de 84 anos. Ou seja, se essa paciente falece uma semana antes do pino fraturar, eu ia dizer que eu tive sucesso clínico com aquilo, né? Então, ou seja, em algum momento isso vai acontecer. Então, eu preciso de alguma coisa que seja mais biocompatível, mimetizando, sem entrar no trocadilho aí, o que é o tecido dental. E o módulo de elasticidade de um retentor é muito semelhante ao dente, fibra de vidro, que é muito diferente de um pino metálico, seja qual for o tipo de metal. Então, cara, a gente precisa. Eu tenho como conduta em dente anterior colocar post sempre. Tratou o canal, esse dente vai fazer parte da guia de desoclusão sempre. O paciente, em algum momento da vida, ele tem alguma parafunção, enfim, a gente não pode deixar isso, né? Você imagina um conduto de um incisivo largo, você colocar uma resina ou qualquer coisa ali, e se em algum momento da vida isso vai fraturar. Então, o retentor vai me ajudar nesse reforço aí dessa unidade dental. Olha só, Rodrigo, me permita complementar. Esse é um tema que a mim e ao Nível causa grande furor, porque a gente gosta dessa discussão, porque o que antes era óbvio para nós, agora a literatura de novo vem atropelando e mostrando as evidências. Imaginemos, só de maneira teatral, nós temos um dente segurado dentro do osso. O movimento anterior é de deflexão.
Então eu tenho uma coroa separada da raiz porque está presa dentro do osso. Quando eu não uso pino, ou uso pino metálico, eu separo as estruturas. Eu tenho coroa e tem raiz. Se eu não uso pino, eu continuo tendo coroa e a raiz está presa dentro do osso. E o movimento continua sendo de deflexão. A indicação de não usar pino é arrombar a região cervical e encher a região cervical de resina. Só daí já começa para mim um equívoco da compreensão dessa divisão, dessa partição da estrutura dental. Imagina, se você crê que tem um conduto cheio de plástico, gutta-percha, que esse comportamento desse conduto cheio de plástico vai proteger toda a unidade, até a coroa, melhor do que você ter uma unidade estrutural única, em que, apesar de sofrer deflexão, a interação coroa-raiz com pino de fibra de vidro, que se comporta semelhantemente à dentina intraarticular, é pouco racional isso. É muito mais apulpo acadêmico, defesas de territórios intelectuais acadêmicos, do que uma compreensão da base que é o nosso ser humano paciente. Então, o pino de fibra de vidro, ele é de todo. E olha que eu já filosofei bastante para chegar a essa conclusão, estou seguro. Pino de fibra de vidro é o material mais biomimético, a ferramenta terapêutica mais biomimética que toda a odontologia tem. Todas as especialidades. Não há nenhum material ainda hoje que tenha comportamento mais biomimético do que o pino de fibra de vidro. Então, instalar pino de fibra de vidro, ele é biomimético, ele é estético, ele é viável, ele é replicável, ele aumenta a longevidade proprioceptiva fisiológica e ele protege a estrutura dental, transformando essa partição entre raiz e coroa em uma unidade única, de comportamento único durante o processo funcional. Então, para mim, não tem mais nenhuma dúvida, e por sorte da ciência, os trabalhos recentes de 2021, 2022 até esse ano, tem um trabalho novo que está em press, saiu agora, reforçando de novo, em revisão sistemática e meta-análise, reforçando novamente que aumenta a unidade, aumenta a resistência estrutural. Então já temos que parar, abandonar de falar que os pinos de fibra de vidro para dentes anteriores eles só retêm o material restaurador. Isso é um discurso, uma indicação para pinos metálicos. Para o mundo contemporâneo, ele aumenta a resistência de união. Perdão, ele aumenta a resistência estrutural da unidade funcional. Sensacional, muito bom mesmo. Aproveitando aqui, professor Nível, já que a gente falou de pino, a gente tenta preservar, né, o máximo numa abertura, quando a gente vai fazer. Inclusive, eu olho os meus canais de 15 anos atrás, eu chego a me arrepiar. Assim, eu falo assim, por que eu preparava tanto essa cervical? Por que eu fazia isso? E hoje eu olho meus canais passado e agora, eu gosto muito mais, fico agoniado com aqueles preparos cervicais que eu fazia antes. E hoje, graças a Deus também, com o uso do microscópio, a gente consegue fazer uma abertura menor aí para desgastar menos tecido. Então, aqui uma das colocações, até que o professor Marco Húngaro colocou aqui, é de que forma essa preservação estrutural do dente durante a instrumentação endodôntica influencia na previsibilidade do planejamento reabilitador posterior. A modernidade da endodontia, a minha endodontia é a endodontia dos anos 90. Eu nunca fiz um tratamento endodôntico na minha clínica. Na verdade, eu fiz um. Eu tinha 2 meses de formado e achei melhor parar por ali, certo? Não ia dar muito certo. Então eu lembro das limas, da instrumentação, daquelas brocas de batching que eu tinha que deixar remover todo o teto da câmara pulpar. E hoje aqui na minha clínica, a minha endodontista faz uma endo que eu não consigo nem enxergar quando eventualmente ela tem essa possibilidade. Mas trocar dentina por material restaurador, mesmo sendo biomimético, não é um bom negócio. Então a gente sempre, na minha opinião, opta pelo retentor mais conservador, né? Então, sempre que eu vou fazer a fresagem de um dente, eu vou fresar no mínimo necessário. Eu só vou aumentar o volume, o diâmetro da minha fresa, se ao fresar com a primeira fresa ainda sobrar
gutta-percha ao redor das paredes, né? Então eu sempre tento manter o máximo de dentina possível, já que a minha endodontista, aqui estou falando da minha realidade clínica, preservou ao máximo isso na cirurgia de acesso, deixou ainda teto de câmara pulpar, né? Então, em dentes posteriores, eu muito pouco uso hoje retentores, a não ser naqueles dentes que já vêm destruídos ou já vêm com retentor, que eu removo e tal. A gente aproveita bastante aí a estrutura que tem. E em dentes anteriores a gente tem essa conduta. É claro que dentes que sofrem um pouco mais de força, novamente, pacientes com movimentos mais horizontais, pacientes mais braque, a gente se preocupa com o diâmetro desse retentor que vai sofrer esse tipo de flexão, né? Então, tudo novamente depende, mas via de regra, ser o mais conservador possível é deixar a maior quantidade de dentina possível dentro do conduto e colocar uma rolha de fibra de vidro o mais bem adaptada, o mais bem aderida para que essa unidade trabalhe em conjunto. Ótimo. Vamos aproveitar e responder uma pergunta aqui. A Mariana Pires falou que entrou um pouco depois na live e ela perguntou, que ela disse que ela sela provisoriamente com ionômero de vidro foto e ela queria uma resposta de vocês aí. Qual seria o material melhor selador aí para ela devolver isso para o indicador da Mariana? Vai, Rafa. Olha só, não há substituto para resina composta, adesão, não há. Compreendo, de novo, eu respeito, compreendo opiniões diversas, compreendo condutas e protocolos diversos. Mas, de novo, quando a gente vai para a evidência científica, não há questionamento. Hoje, não há nenhum substituto ainda. E quando eu digo ainda, é porque tomara que tenha, sinal de que a gente está evoluindo. Mas hoje, não há nenhum substituto para resina composta. Sobretudo quando se pensa no selamento e na sequência restauradora. Qualquer que seja o material que não tenha características resinosas, não tenha característica do processo de adesão, eu vou diminuir a blindagem, vou diminuir a selagem e vou impactar negativamente no processo restaurador futuro. Então, o que antes rebaixava-se, nós todos aqui, eu acho que a gente pode falar sobre isso. Antes a gente rebaixava o IRM para restaurar por sobre o IRM, porque tinha um pavor desesperado de chegar próximo à dentina profunda, que é outras coisas interessantes. Como medir o que é profundo para um ou para outro? É, agora nós temos materiais de adesão, seja com copolimerização, que o próprio nível levantou, seja adesivos do tipo multimodo, que você tem autoadesão e autocondicionamento, em que você abandona e já não tem mais sentido. Abandona. Não havendo sentido o uso de ácido fosfórico em dentina, você tem adesão absolutamente segura em regiões profundas de dentina. E se estamos falando de tratamentos endodônticos, aí não há nenhuma justificativa para você deixar de utilizar o material resinoso, nem sobre preço, nem o custo, porque é muito barato o processo, é muito barato o uso de materiais de alta performance. Então, não há substituto para resina composta. Mesmo que o uso de ionômero de vidro, mesmo que qualquer outro material supostamente indicado ou usado ainda, tenha o seu respaldo pela história. Mas, de novo, a história ela é respeitada, ela é admirada, ela é reverenciada por aqueles que um dia começaram o desenvolvimento. Mas hoje, no mundo contemporâneo, à luz da ciência atual, não há nenhum outro material que substitui a selagem, a blindagem com material resinoso. Seja de proteção à endodontia, seja de facilitação e aumento da performance da restauração futura, né? A gente tem 2 minutinhos aí, um pouquinho a mais. Eu queria só complementar o que o Rafa está falando. Acho que é a Mariana, né, a colega que perguntou isso. Ninguém é mais apaixonado por ionômero do que eu. Ninguém. Apaixonado. Sei tudo de ionômero. Uma coisa louca, assim, sabe? Foi aluno da professora Maria Fidela de Lima Navarro, uma das mulheres mais incríveis que eu já conheci na odontologia, a mãe do ionômero de vidro. Sei tudo sobre técnica do sanduíche, sei tudo sobre selamento. O ionômero realmente é um ótimo selador, né? Onde tem ionômero não tem infiltração. Quando ela fala ionômero foto, já me causa um pouco de. Eu fico um pouquinho taquicárdico, porque o ionômero.
eu tenho que tomar cuidado porque existem ionômeros que são de pasta única, como se fosse uma resina flow, que você coloca na cavidade e polimeriza. Isso não é ionômero, isso é compômero. Ionômero de vidro, para ser ionômero de vidro, tem que ter reação ácido-base. E eu só tenho reação ácido-base com pó e líquido. Acabou. Eu posso considerar um ionômero dual, entre aspas, né? Que é aquele número que eu manipulo o pó e líquido, coloco na cavidade e coloco a luz, mas mesmo assim ele vai ter a reação de geleificação independente da presença da luz. Esses são um pouco mais caros, existem ótimos materiais para esse ponto. Como selador, do ponto de vista de não infiltrar, perfeito. Mas na endodontia, eu preciso de mais que isso. Eu preciso de coisas que realmente reforcem. E a adesão do ionômero, apesar de ser efetiva, porque ele tem um coeficiente de expansão térmica muito parecido com o dente, ela é muito, muito inferior à adesão de um adesivo dentinário, por exemplo. Então, não dá para a gente considerar. Hoje o ionômero na minha clínica é usado para restaurações temporárias, do tipo, abri uma oclusal, não tive tempo de fechar, ou coisa do tipo, coloco o ionômero. Ou algum selamento de uma lesão cervical para fazer um clareamento dental. Coisas desse tipo, coisas temporárias, né? Que a gente vai poder removê-lo todo. Então, infelizmente, eu gostaria muito de continuar usando ionômero, amálgama, fazer amálgama com pino, mas a gente não pode mais usar isso. Respondido, Mariana? Acho que sim, hein? Muito bem respondido. Eu acho que estamos no tempo. Acho que o nosso professor Daniel aí deve tá feliz aí. Mas, professor, Vou responder a Lívia, se me permite. a Lívia, Lívia, eu soube do COB e quando me informaram do COB, eu me prontifiquei, eu vou de novo. E a diretoria da SBN falou: não, você não vem, indica alguém, porque você não vem mais. Isso eu ouvi do meu próprio irmão, né? Aí foi quando eu indiquei o Nivo, que eu falei, já que eu não vou, eu quero que alguém tenha o mesmo amor e a mesma paixão, seja a extensão da minha alegria por estar lá. Então a diretoria da SPN me proibiu de ir esse ano. não foi bem assim, eu acho, mas dá para ir ainda. A gente lhe aceita lá junto para os bastidores da conversa. Acho que às vezes é melhor do que do palco. Eu vou assim. Nós, nós queremos você lá conosco, tá? O último assunto que ninguém colocou em lugar nenhum, mas que eu gostaria de ouvir do Rafael, depois o complemento do nível, que eu ouvi muito bem ele falar disso nesse simpósio final do COP do ano passado, é a importância de algo fundamental que a gente negligencia aí, que é a oclusão. O que você falaria para esse checado de oclusão que eu vi tu falando lá, sensacional a maneira de como checar uma oclusão, como que o pessoal checa uma oclusão, né? Mas que falasse um pouquinho, só para a gente finalizar a live aí, sobre a importância da oclusão e alguns detalhes importantes sobre esse tema. A live que hora termina que horas? Oh, Mas vou tentar falar rápido. Vou tentar falar rápido. É assim, é, ao, é, imagina o universo da endodontia, o quanto evoluiu, né? O nível abordou um pouco do que ele fez no começo, o que a endodontia hoje vive, não se concebe retratamentos sem uso de tomografia computadorizada, Cone Beam. Hoje tem software de desenho, Endoguide, microscopia operatória. Na implantodontia, quando começou, era considerada charlatanismo. Eu sou implantodontista, quando começou era charlatanismo. E depois desenvolveu, era um implante maior, de maior diâmetro, maior implante aonde tinha osso. Isso era uma loucura, mas era o que tinha na época. Hoje é o menor implante, o mais delicado, tratamento de superfície, cone Morse. Toda a odontologia evoluiu. A oclusão, ela vem com métodos doutrinários, dogmáticos, de 2 séculos e ela reverbera os mesmos princípios. Somos capazes de, inclusive, permanecer com expressões que sequer compreendemos. Por exemplo, cúspide funcional e não funcional. Fico pensando em Deus ouvindo isso. Ele não colocou 5 cúspides no primeiro molar inferior para uma funcionar e outra não. Todas elas funcionam. Cúspide de contenção, são nomes que. E eu reverencio os caras que chegaram antes. Porque eles tinham que criar conceitos e protocolos. Mas no universo atual, nós temos hoje métodos de diagnóstico e a compreensão de sermos seres fisiológicos e não biomecânicos.
Essa busca desesperada, e a literatura tem sido também, graças à ciência, a Deus, ela tem desnudado alguns princípios dogmáticos anteriores. Ela tem mostrado que essa busca desesperada pela engrenagem dental, ela tem princípios dos porquês. Então, essa é uma discussão inicial. Mas para a gente pensar em ajustes, e aí endodontia entra nisso, né? Tratamentos endodônticos finalizados, blindados, checagem desse elemento dental, se ele fará parte de um processo de interferência. Um dos métodos que a gente sempre utilizou de checagem é o uso de papel articular, papel carbono, e o paciente deitado. E sempre seguiu. Agora, eu até conto uma história, teatralizo, né? A gente termina a restauração, ajusta a Dona Maria deitada, ela fala, tá ótimo, eu tiro a luva, coloco, aperto o botão automático, ela vai subindo, a gente já tá lavando a mão. E ela fala, doutor, acho que tá alto. E a gente fica com ódio da Dona Maria, como se ela tivesse a obrigação de, deitada, ela tem uma posição mandibular e sentada tem outra. A gente volta para a cadeira sem luva, põe a broca 10-18 HL com ódio e desgasta toda a morfologia, porque ficou com ódio. Demorou 4 horas para fazer e desgasta tudo só para ela ir embora. Não, porque o paciente deitado, primeiro, ele não tem, nessa condição postural, em teoria, ele não exercerá função. A não ser eu que sou gordo, que como deitado, ninguém vai comer deitado. Então não tem engrenagem dental deitado. Segundo, é questão fisiológica. Quando você está deitado, todos os músculos submandibulares, e pior, uma rede de músculos chamado platisma, joga a mandíbula para trás e para baixo. A posição mandibular de toque é completamente diferente quando o paciente está numa condição postural funcional. Então, é uma dica clínica para o ajuste. Terminou a endodontia, restauração temporária, a blindagem, sente o paciente. Aí inicia-se o mecanismo de ajuste. E, particularmente, os ajustes quando você pede, solicita que o paciente abra a boca, ele abre a boca, porém, quando você põe o papel carbono, ele sempre é natural, porque somos animais. O fechamento de boca é o fechamento para comer, faz um movimento de curva, de gota, que a gente chama. Esse movimento de gota, ele toca em outra área que não é a área funcional. Então você precisa conduzir o processo compreendendo esses mecanismos de movimentação mandibular para que você nem remova mais do que deve, nem deixe de remover áreas que serão interferentes no mecanismo de movimentação mandibular, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem um caminho para poder falar, mas é mais ou menos isso, né? Professor Nívio, Poderia falar também umas 2 horas sobre isso, mas a pergunta que você não deve fazer para o paciente é: tá alto? Porque essa informação que ele te der não vai servir para porcaria nenhuma. O cara estava isolado, deitado, anestesiado, desprogramou tudo. Você pergunta se está alto, e o pior, você espera que ele responda que não está alto para você dispensar logo. E pior do que a Dona Maria, quando está sentando, dizer que ficou alto, é quando sai da sala, você troca tudo, ela bate assim na porta, tec, tec, tec. Dá licença, eu acho que ficou alto. Aí sim eu quero dar um tiro na cabeça da Dona Maria. Então, assim, a gente precisa seguir aí os parâmetros, e aí a gente, infelizmente, não teria mais tempo para falar isso, mas sim, na posição funcional, e já é um bom começo, né? a gente cansa de falar e fazer convite. Eu mandei para as 18 turmas de especialização o convite da live de vocês. E eu só falo, perderam. Entendeu? Acho que vai ficar gravado aí, mas nem tudo é ao vivo, nem tudo é tão É bom porque quanto ao vivo. todos contam com a live gravada e aí a live vai ser assistida. Mas o que também a gente fala é o presencial. O povo fala assim, não precisa ir em congresso presencial, a gente faz online. Eu não consigo. É legal a gente estar aqui. Acho que acrescentou muito para todos que já ouviram e que vão ouvir essa live. Nossa, sensacional. Mas eu acho que o presencial, a gente está ali, né, Lívia? Os bastidores, Rafael, vai ter que estar lá. Então, eu acho Sim. que isso, a gente está no Congresso e prestigiar a nossa Sociedade Brasileira de Endo, que seja Sociedade de Estética, de Reabilitação, enfim, cada um na sua área, mas eu acho que a gente precisa retribuir o que a SBM está fazendo por nós.
confie na endodontia e fazendo, trabalhando com marketing e tudo. Então, o COB justamente é para isso, para que a gente fortaleça a nossa sociedade e com essas feras aí que a gente vai ter no palco, tá? Professor Nível, muito obrigado pelo aceite aí de estar conosco. Rafael, obrigado pela indicação desse professor que eu não o conhecia, mas já estou contando os dias aí para apertar a mão dele aí e conhecer ele pessoalmente, tá? Então a gente agradece muito aí a participação de vocês. Antes de eu passar para vocês darem um tchau, porque senão todo mundo vai embora, eu gostaria de salientar de novo que nós teremos 7 sorteios amanhã. Quem vai fazer para nós, acredito que seja o professor Daniel. Tá? Então, de 7 empresas aí que eu mencionei no começo da live, agradecendo aí a Dentsply, a FKG, a Easy, a Univa, a Perfect, a Quimidrol e a Newtech, que doaram esses brindes para que a gente sorteasse para quem tiver inscrito no evento. E lembrando que a virada de lote é domingo e que nós já temos 470 inscritos e o auditório cabe 550. Lógico que desses 470, acho que são 50 online, mas tudo indica que vai dar sold out, tá? Então é o que a gente previa, é o espaço pequeno do Teuish, então a gente não tem aquele auditório gigante, então a gente tem uma capacidade de 550 pessoas e quem pretende ainda prestigiar, corra, porque vai chegar uma hora, a gente acho que vai acontecer isso, de falar assim, não tem mais jeito, senão vão matar nós aí se colocar mais gente do que os 550. Tá? Então lembrem disso aí. Então, mais uma vez, antes de passar a palavra para vocês, muito obrigado a quem participou, muito obrigado ao professor Nível, professor Rafael, por colaborarem com a nossa sociedade. Então, eu queria passar primeiro como o professor Nível começou, vamos começar pelo professor Rafael, que fizesse suas considerações finais aí para que a gente encerre. Eu queria agradecer o convite, de participar dessa live, de poder estar me ombreando ao nível. É meu amigo, meu irmão de princípios, nutrimos mesmos princípios de vida. Professor Nível, e assim o chamo, me ajudou a mudar comportamentos e hábitos, me tornando mais saudável. É um amigo real, é daqueles que estimulam o seu bem. Valerá cada segundo da palestra dele no Congresso. Vocês vão não só se divertir com a forma muito simples, mas muito direta, mas sobretudo com o volume de informações clínicas que vai agregar valor no dia seguinte à prática da endodontia. Agradecer a SB Endo, e toda a diretoria e toda a equipe, e agradecer sobretudo a endodontia, que me absorveu naquele evento e me trata com muitíssimo carinho e respeito nas redes, está sempre comigo. É uma forma de eu honrar a minha relação umbilical que eu tenho com a endodontia, pelo Daniel, meu irmão, e pelo Carlos Estrela, que foi, e sempre será o meu guia, junto ao Daniel, o meu guia nessa busca da evolução, não só espiritual, mas principalmente da bagagem intelectual. Então, agradeço a todos vocês, na esperança de poder sempre contribuir e estarei sempre à disposição. O chamado da SB Endo é uma ordem. Bom, eu queria agradecer a SBN também, ao Dani, ao Rafa, a quem me fizeram o convite. Espero honrar esse convite e tenho certeza que, na pior das hipóteses, quem estiver lá comigo vai se divertir. Como diz o Rafael, com o meu jeito direto de falar as coisas. Eu também vou participar de um hands-on na sexta-feira à tarde também, de retentores, né? Então a gente vai falar só sobre retentores na sexta-feira. E aí no sábado a gente vai falar um pouco mais abrangentemente sobre restauração de dentes tratados endodonticamente, vamos falar um pouco de trinca, vamos mostrar aí algumas coisas que a gente tem feito aqui na clínica. E, bom, o Rafa é um irmão meu, né? Uma das pessoas que estão nos 5 dedos da minha mão, que me acolheu, que a gente aí tem uma maneira muito próxima de pensar. Então, é um amigo que a odontologia me deu de verdade, como se não fosse odontologia, eu não seria amigo do Rafael. Então, agradeço à odontologia por ter colocado a gente próximo, apesar do começo meio turbulento, eu poderia contar isso em algum momento, mas
Você é um cara que, putz, eu confio 100% e tenho você como um irmão meu. Então, obrigado pela confiança de todos, obrigado pela endodontia. Um outsider aqui, vamos botar fogo naquele Wish lá em Foz do Iguaçu. E eu tenho certeza que quem estiver lá com a gente vai se apaixonar por essa integração dentística-endo que é tão apaixonante. Obrigado pelo convite. Valeu, galera. Aproveitando, eu esqueci de falar dos workshops hands-on, pessoal. Já está no site, são só 15 vagas. Então, além do professor Nive, professor Mike Bueno, vários professores, não vou citar todos aqui, vou esquecer com certeza que eu estou sem na minha frente aqui a minha cola, mas são 10 workshops hands-ons com 15 vagas cada um valor simbólico lá. Eu acho que quem quiser fazer, aproveita aí que são só 15 vagas, tá? E falando de Botafogo, também confirmamos ontem, no dia 17, na sexta-feira, fechei um lugar sensacional. Vamos anunciar aí, acho que amanhã já, para uma festa oficial no V8 Garage, com 2 bandas de rock and roll. Rafael tem, vão tocar de Boa. também, mas eu fechei ontem aí, inclusive com participação especial de alguns professores da endodontia no palco, tá? Então fechamos ontem a festa oficial no V8 Garage em Foz do Iguaçu. Obrigado a todos, obrigado, Rafael, obrigado, Lívio. E estou contando nos dedos aí os dias para nos encontrarmos lá, tá? Tudo de bom. Deus abençoe a todos aí. Amém.